A beleza lhe trouxe a morte. Vamos ver o que é isso, tá? Esse relato é da minha irmã e ela pediu para eu te mandar. Adoramos seu canal, adoraríamos que você lesse o nosso relato. Ok, vamos lá então. Tudo certo, né? Tudo certo. Deixa eu tirar daqui, vai. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e pode me chamar de Fulana. Falo de Fortaleza, no Ceará. Conheci o seu canal através do meu irmão. Desde então, estou viciada em seus relatos. Minha outra irmã até reclama. Lá vem vocês ouvirem essa tal de Ana Paula de novo. Ai, credo! Oh! Bom, não percam o vídeo e meus favoritos são os das Maledites. Na nossa família sempre acontecem muitas coisas estranhas, então decidi que deveria mandar pelo menos um relato para vocês. O relato a seguir, quem me contou foi a minha mãe, e ele aconteceu com a sua antiga cabeleireira. Foi uma história real que nos chocou bastante e adoraria que você lesse. Enfim, vamos começar. Os nomes já estão trocados, pode ler despreocupadamente. Obrigada. A minha mãe sempre fazia o cabelo com a Lorena, uma moça que trabalhava num salão de beleza próximo da nossa antiga casa. Lorena era muito bonita, tanto que sempre despertava atenção por onde ia. As clientes que iam no salão onde ela trabalhava sempre estavam acompanhadas pelos seus maridos, e eles não se incomodavam nem um pouco de esperá-las pintar as unhas e escovar os cabelos, contanto que a Lorena estivesse lá. Apesar disso, Lorena sempre foi uma moça decente, nunca se deixou levar por nenhum homem casado e prezava bastante pela sua dignidade. Ela era vaidosa e gostava de ser elogiada. Mas se fosse uma mulher interesseira ou mal intencionada, ela usaria os seus atributos naturais para roubar o marido de alguma cliente, ou mesmo só para provocar os homens que passavam pelo seu trabalho apenas para inflar o seu ego. Mas a Lorena não era assim. Tanto que meu pai, que sempre foi bem saidinho e metido a conquistador, adorava provocar minha mãe dizendo: eu vou ali cortar o cabelo com a Lorena, hein? Ou então, eu vou ali ver se a Lorena também faz massagem. Mas a minha mãe sempre revirava os olhos e ria, pois sabia que ela nunca cairia nas graças daquele grande moleque. Quando ele chegava com as suas gracinhas, a Lorena respondia: eu vou contar para sua mulher, hein? E ele ria, desconcertado. Depois de um tempo, a minha mãe soube que a Lorena havia arranjado um namorado. Seu nome era Márcio. Era um rapaz bonito e respeitável. E Lorena gostava muito dele, tanto que em pouco tempo acabaram por ficar noivos. Ele era evangélico e Lorena acabou se convertendo também. Mal sabia ela, porém, que ali seria o começo do fim. Como dito anteriormente, Lorena acabou virando evangélica. E ela e Márcio se tornaram um casal exemplo na igreja que frequentavam, que eu não vou revelar aqui o nome por razões óbvias. É claro, se revelasse eu não diria também. Eles sempre ajudavam os caridosos, davam testemunhos e mais outras coisas que todos os demais faziam. Porém, segundo a Karine, uma outra cabeleireira da minha mãe, amiga da Lorena e também frequentava a mesma igreja, havia muitas irmãs que detestavam a moça. Diziam que ela fora responsável pelo fim de vários casamentos daquela comunidade. Legal que eles culpam a moça bonita, nunca culpam os maridos que estão casados e que eles é que deveriam respeitar. Não, nossa, a culpa é daquela moça que passou com aquela saia curta e meu marido... A culpa é do teu marido que foi atrás. Ué, deixa a moça lá, foi ela que veio lá, amarrou teu marido, amarrou as mãos dele, né, algemou pra trás e foi lá assim, né? Não, filha. Então pensa bem quem vocês botam a culpa, tá? Elas estão solteiras.
o teu marido tá casado com você. Então quem que é o sem vergonha aí? Não vem com essa, não. Ai, ela veio pra cima de mim. Não pude fazer. Nossa, né? Como são fraquinho. Se vê um brutamonte, aí quer enfrentar, quer pôr os peitos. Agora se vê uma mulher bonita. Bom, voltando aqui. Então, as moças da comunidade detestavam a Lorena. Diziam que ela foi responsável pelo fim de vários casamentos daquela comunidade. Segundo o que ela soube, vários homens da igreja haviam abandonado suas esposas por causa da Lorena. Bom, tentando investir algo com ela. Mas ela sempre os rejeitava por estar noiva de Márcio. Eu, pessoalmente, Ana, acho isso o cúmulo do machismo. Olha o que eu acabei de falar aqui, Ela não tinha culpa de nada. Ela nunca havia dado esperança nenhuma para nenhum daqueles malucos. Eles que nunca haviam amado suas esposas de verdade e resolveram deixá-las após vislumbrarem a beleza e doçura da Lorena. Mas não era o que as ditas esposas achavam. Para elas, a culpa era daquela vagabunda, aquela oferecida que resolveu se infiltrar na nossa igreja para roubar os nossos homens. Se tem algo que me deixa doente, é mulher machista. Bom, Lorena percebia esse desprezo das outras irmãs, mas continuava normalmente exercendo sua fé e pregando a palavra, com a consciência completamente limpa e temendo somente a Deus. Porém, sem que ela soubesse, aquelas mulheres que a odiavam, e não eram poucas não, viu, Ana? Formaram um grupo de oração secreto e sempre se reuniam para rezar escondidas. Gente, só um adendo. Vocês lembram de um outro relato que eu contei? Só que esse se passava... É muito parecido. Só que era em outra década. Que isso aconteceu em outra década. Era mais antigo. Era no sítio. Era uma comunidade religiosa também. E aí a moça, no mesmo sentido... casada, tudo, acho que era mais ou menos isso, e aí tinha esse grupo e as mulheres ali, mesma coisa, só que esse parece ser mais moderno, mas a história tá sendo bem parecida, não sei se vocês estão lembrando junto comigo aí, mas vamos continuar. Então fizeram um grupo secreto de oração e sempre se reuniam para rezar escondidas. Eram rezas mesmo, nada era relacionado a entidades pagãs ou algo assim. Elas rezavam fervorosamente para que Deus salvasse seus casamentos e que punisse aquela maldita rameira que as separou de seus maridos. Desejavam a ela todo tipo de doenças, desgraças, para que ficasse feia, fraca e afastada da vida delas para sempre. Não demorou muito, então, para que isso se concretizasse. Gente, mas alguém lá do grupo secreto revelou isso? Num fatídico dia, em 2017, todos souberam da terrível morte de Lorena. Ela voltava para casa depois de um puxado dia de trabalho e, após simplesmente ligar o interruptor da luz de sua cozinha, tudo explodiu. O apartamento inteiro pegou fogo. As chamas se espalharam e queimaram todo o corpo de Lorena. Ela foi encontrada horas depois, quase irreconhecível, porém ainda viva. Passou dias no hospital, com dores imensas devido às queimaduras. Ela não queria que ninguém a visse naquele estado, principalmente o noivo. As dores eram imensas e seu rosto estava todo queimado. Tudo o que ela mais queria era morrer logo. Poucos dias depois, ela faleceu. A polícia e os bombeiros constataram que ocorrera um vazamento de gás que se iniciara antes de Lorena sair de casa para o salão, consumindo em sua morte num incêndio ao chegar, culminando, em sua morte num incêndio ao chegar em casa. Todos do salão e da vizinhança ficaram chocados.
Uma mulher tão simpática, caridosa, que nunca fez mal a ninguém, tão bonita, ter um destino assim tão trágico. Márcio, o noivo de Lorena, ficou inconsolável. Faltavam poucos meses para que eles se casassem. E o que mais o intrigou é que ela nunca foi uma pessoa descuidada. Ela não era do feitio dela ter deixado o gás escapar do fogão ou algo assim. Ela morava sozinha desde muito nova, então sempre foi atenta aos detalhes de sua própria casa. Alguns diziam que acidentes acontecem, que foi uma infeliz coincidência, mas a minha mãe e a Karine não acreditam nisso. Elas tinham certeza de que foi tudo influência das rezas mal intencionadas das irmãs da igreja que Lorena e seu noivo frequentavam. Karine falou que algumas delas até riram e deram graças a Deus por aquela notícia. Como pode, Ana? Alguém que se diz temente a Deus ficar feliz com a desgraça de alguém desse jeito? A notícia saiu até em jornais na época, mas a minha mãe não os guardou. Foi chocante. Muitos se enganam que somente religiões de matriz africana ou espíritas podem se relacionar com coisas ruins. Nós usamos a nossa fé e as energias ao nosso redor de acordo com a nossa intenção, com a nossa índole, seja para o bem ou para o mal. O que me deixa mais chocada, porém, é que alguns frequentadores de igrejas se sentem no direito de julgar, depredar e oprimir pessoas de religiões diferentes das suas, enquanto que são piores do que aqueles que julgam adoradores do demônio. Uma vez ouvi também você dizer em algum relato, Ana, que quando desejamos algo bom e de boa índole, Deus nos ouve e age ao nosso favor, se nossa intenção for pura. Mas quando sussurramos e invejamos alguém, ou rezamos para que aquela pessoa se dê mal, ou pague por algo que ela não tem culpa, simplesmente por pura vingança, é o inimigo que escuta. Enfim, esse é o fim do relato. Espero que tenha ficado adequado para um vídeo, nem muito curto, nem muito longo. Depois trarei outros relatos da minha família. Temos vários. Um beijo, Ana, um abraço ao Matheus e nos seus lindos filhos. Fica com Deus e que Ele abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, a gente fica chocado. É o que eu falo, tem gente de todos os tipos, em todas as religiões. Mas eu acho que o pior é aquele que se esconde atrás de uma fachada de boa pessoa, né? De santidade e por dentro, por trás, tá fazendo exatamente o contrário, né? Pelo menos tem os que são ruins, mas são ruins mesmo, porque todo mundo sabe que faz, né? Outros não. Querem enganar. Enganar quem? Quem é que engana Deus? Então, tem um relato muito parecido. Vocês deixem aqui nos comentários se vocês lembrarem, tá? No mesmo sentido de que era uma comunidade religiosa aí, de uma igreja, mas é um relato que se passa tipo na década de 50, 60, sei lá. E é o mesmo lance das mulheres que invejaram a moça lá, sei lá. Enfim, credo, gente. Olá. Como pode? Não consigo compreender. Minha mente não consegue conceber essas coisas. Não compreendo. Não sei o que tem na cabeça dessas pessoas. Não sei.